Olá amigos, satisfação estar com vocês para o estudo da lição do domingo, dia 18/10, a presença divina no mundo, a presença de Deus no mundo. Estamos estudando sobre a lição número 4, sobre os olhos de Deus veem tudo e a cosmovisão bíblica. Essa palavra pode parecer um pouco estranha, a cosmovisão. Explicamos ontem que a cosmovisão é a visão que nós temos de mundo, a visão que nós temos de Deus. E obviamente quando nós temos filtros internos que nos dão assim interpretações a respeito do que está acontecendo, a respeito de Deus, isso é chamado de cosmovisão. Por exemplo, você vai olhar para o mundo, a criação do mundo. Se você tiver, por exemplo, coisas intelectuais, filosóficas para pensar, ou filtros dessa natureza, você vai olhar o mundo e a criação de uma forma. Se você tiver, por exemplo, filtros bíblicos, ou seja, se estiver de forma embasada, de forma bíblica, você vai olhar o mundo ou a criação do mundo e até o próprio Deus de uma maneira diferente. Isso é chamado de cosmovisão. Então, hoje na parte de domingo, a presença de Deus no mundo. Lembra do filme Matrix? Filme que foi estrelado por Keanu Reeves, que fazia o papel de um programador, que descobriu que ele estava sendo manipulado por máquinas e que essas máquinas estavam dominando o planeta. E eles eram apenas uma forma digital de vida. As máquinas se alimentavam da energia deles. Pois essa ideia foi tirada de um professor de uma universidade de Oxford, que apresentou a teoria de que nós, o mundo que nos rodeia, nada disso é real. E que em vez disso nós somos criações digitais, que foram assim manipuladas por seres alienígenas e que criaram supercomputadores que mantêm a nossa vida de uma forma digital. Essa foi a ideia desse professor dessa Universidade de Oxford. Em cima disso, em 1999 foi criado então o filme Matrix, onde as pessoas vivem numa realidade totalmente distópica. Ou seja, nada disso que você está vendo existe. Isso é tudo uma programação de computador. É uma ideia maluca. Mas respeita-se a ideia, o filme foi um grande sucesso, teve uma trilogia, 3 grandes filmes, e levou milhões de pessoas aos cinemas e então as locadoras para assistir o filme. Mas é uma ideia assim que mostra uma visão de mundo, eu chamo uma cosmovisão ateísta, ou seja, uma cosmovisão até cibernética ou ainda digital. Muito bem, para algumas pessoas existem, assim, formas de ver o mundo. Nós temos 3 visões de mundo hoje. Por exemplo, existem aquelas pessoas que não têm nenhuma crença em nenhuma religião, não têm nenhuma crença em um ser superior, são assim, os chamados ateus, tá? Eles acreditam que o mundo é fruto de uma explosão, o universo é fruto de uma grande explosão. O nosso mundo foi uma bola que se esfriou e onde veio de alguma parte do espaço uma espécie de uma ameba, um ser unicelular, de uma célula só, caiu aqui no planeta, na água, sobreviveu, com milhões de anos foi criando barbatanas, depois com outros milhões de anos saiu fora da água, começou a sobreviver na Terra, milhões de anos se passaram, as barbatanas viraram membros, pernas, braços, e então surgiu o macaco, e do macaco então a evolução para a espécie humana. Essa é uma ideia assim de pessoas que são completamente assim, os chamados ateus. Outra classe de pessoas são aquelas pessoas que acreditam que existe um Deus criador, mas que criou esse mundo, deu corda nele como se fosse um relógio e deixou o mundo funcionando e foi cuidar de outros afazeres. Para essas pessoas, o dia que essa corda acabar, ou como se fosse uma pilha, né? O dia que essa pilha acabar, a energia dessa pilha, o mundo então acaba e nada disso vai existir. Essa é uma segunda visão de mundo. A terceira visão é a visão que fala, que pensa, que acredita que o mundo é fruto da criação de um ser superior, sim, mas um ser superior que nós chamamos de Deus, e que se importa com a sua criação, que se importa com suas criaturas. E esses pensamentos nos tornam alvos do seu cuidado, do seu amor. Esse ser grandioso chamado Deus interage conosco, se preocupa conosco, com a nossa condição, e a ponto de vir a este mundo na forma de um bebezinho e se tornar ser humano, ministrando cura para as pessoas, milagres, e por fim sendo morto para pagar os pecados das pessoas, as deficiências, e então subiu ao céu para retornar, para salvar as pessoas num futuro próximo.
Essa são chamadas de cosmovisão. Uma cosmovisão ateísta, uma cosmovisão intermediária e uma cosmovisão bíblica. É o que nós chamamos de cosmovisão, visão do total. É como se você dissesse assim, cosmovisão eu estou num avião, eu vejo tudo de cima, isso é uma cosmovisão. Eu estou num helicóptero, eu vejo agora tudo de cima, mas mais de perto. Eu estou dentro de um carro, eu vejo agora a estrada e eu vejo o horizonte onde eu quero chegar. Isso é chamado de cosmovisão também. A visão que você tem daquilo que você está, ou no momento que você está, com aquilo que você acredita. A primeira pergunta da lição, então, de domingo é: como a palavra de Deus nos mostra que há pessoas que não creem em Deus e outras que creem em tudo? Aí nós temos alguns textos bíblicos. Primeiro texto, Salmo 53, verso 1. Davi escreveu o seguinte: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Corromperam-se e cometeram abominável iniquidade. Não há quem faça o bem. Então, Davi olhou as pessoas e teve essa visão de pessoas que dizem não há Deus. E porque não há Deus, então, tanto faz fazer o bem como fazer o mal. Então as pessoas creem nisso. Segunda crença, Provérbios 15, verso 3. Salomão escrevendo: os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Esta é uma visão de Deus, uma visão universal, de que o Senhor existe. São João 3,16. Outra visão mais próxima ainda, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a crença de um Deus que interage, um Deus que é próximo. Isaías 45, 21 diz assim: anunciai e apresentai as razões, tomai conselho todos juntos. Quem mostrou isso desde a antiguidade? Quem de há muito o anunciou? Porventura não sou eu? Diz o Senhor, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há nenhum além de mim. Olha a visão que Deus então permitiu que Isaías escrevesse. Deus dizendo: não existe Deus igual a mim. Eu consigo ver o futuro, eu consigo anunciar as coisas que vão acontecer. Então essa é uma visão maravilhosa, uma visão totalitária. Lucas 1, 26 a 35. Ora, o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, foi enviado a uma virgem desposada com um varão de nome José, da casa de Davi, e o nome dessa mulher era Maria. Disse-lhe o anjo: não tema, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, o qual porás o nome de Jesus. Uma visão, então, muito local, uma visão direcionada. A visão ali do nascimento de Jesus, através de uma forma virginal, através, então, de uma forma espiritual, gerada pelo Espírito Santo, onde Deus se manifesta de maneira plena. Então, para a pergunta, como os textos bíblicos mostram que há Deus, que há pessoas que não creem em coisa nenhuma e outros que creem em tudo? A resposta a Bíblia mostra que há um Deus que criou o mundo e os seres humanos, a ponto de cuidar deles e morrer para salvá-los através do seu Filho Jesus. Mesmo que alguns não creiam, as evidências são todas favoráveis para a fé daqueles que creem num Deus amoroso e pronto para se entregar pelos seres criados. Ou seja, a educação cristã nos dá, assim, essas provas e indicações através do estudo da Santa Palavra de Deus. É isso que faz a educação cristã. Por isso nós estamos estudando a educação e redenção nesse trimestre. O que faz a educação cristã? A educação cristã nos leva para o texto, a educação cristã nos leva para as evidências, a educação cristã nos leva para a crença em um Deus amoroso, um Deus que pode fazer tudo, crer no acaso e num Deus desinteressado de sua criação. É a mais lamentável das crenças. Isso é verdade. Olha, a mulher que atendeu Voltaire foi um ateu francês, inimigo da Bíblia, inimigo de Jesus Cristo. Ele disse: eu leio que 12 homens tornaram Jesus conhecido no mundo inteiro e eu sozinho vou destruir o nome de Jesus. Pois Voltaire morreu em agonia. A enfermeira que atendeu Voltaire, ela disse: nunca mais eu quero atender um ateu nos seus últimos momentos de vida. Ela disse: foi horrível ver Voltaire se contorcer, sem nenhuma esperança, sem ter a que se apegar, sem ter nenhuma crença. Suas filosofias não levou a nada. Ela disse: nunca mais eu quero assim atender um ateu morrendo. Ela foi chamada para atender um senhor rico que estava morrendo. A primeira coisa que ela perguntou ele crê em Deus? A pessoa disse: crê em Deus, então eu vou atendê-lo nos seus últimos momentos.
Ela disse, um ateu eu não atendo mais, porque eu vi Voltaire, um ateu convicto, morrer sem nenhuma esperança. Acreditar de que não existe nada além do que nós estamos vendo, que tudo isso é uma programação, que não existe realidade. Então essa é a mais lamentável das crenças. Braille era um astrônomo famoso. Ele tinha um amigo que era um ateu convicto. Ele não acreditava em Deus, não acreditava em nada. E Braille dizia, existe um ser supremo, existe um Deus maravilhoso. E esse amigo de Braille dizia, de forma nenhuma, você está brincando, as coisas aconteceram por acaso, onde está esse Deus que a gente não consegue vê-lo, a gente não consegue tocá-lo, ele não se manifesta. E o homem discutia com Braille. O que Braille fez? Ele era um astrônomo, ele construiu um planetário que foi a coisa mais linda que ele já fez. Ele demorou quase um mês, fez aquele planetário com engrenagem, onde aparecia o Sol, os planetas apareciam, a Lua aparecia, olha, era uma coisa maravilhosa. E um dia, então, Braille convidou o seu amigo ateu para visitá-lo. Quando ele chegou, Braille apagou as luzes e deu, então, partida no planetário, e aquelas engrenagens começaram a se mexer, e o seu amigo ateu ficou impressionado. O que é isso? Que maravilha é essa? Espetacular! Quem fez isso tudo? Braille disse, ninguém. Como ninguém? Braille disse, olha, eu estou aqui no meu laboratório, e eu simplesmente levantei uma manhã e isso aqui estava aqui, apareceu do nada. O rapaz disse, você está brincando comigo? Isso é mentira. Como é que uma coisa tão perfeita apareceu do nada? Alguém fez isso. Então Braille aproveitou e disse, meu amigo, se você acha que essa simples engenharia que eu fiz, ela dependeu de uma pessoa para fazer, por que você discute a beleza do universo? Por que você discute que a sincronia dos mundos, a sinfonia das constelações, por que você discute que não existe um Deus Criador? É claro que existe. Impossível tudo isso que você vê pelo telescópio surgir do nada. O rapaz abaixou a cabeça, olhou para o planetário, disse, realmente, meu amigo Braille, eu me rendo às evidências. É impossível que esse universo e esse planeta tenha surgido do acaso. E tornou-se então um homem que passou então a adorar o Senhor nosso Deus. É fundamental para toda educação cristã a realidade, não apenas de Deus, mas do tipo de Deus que Ele é. Deus está presente no mundo, mas que Deus é esse? É um Deus que interage? É um ser pessoal que faz milagres em favor do ser humano? Embora Deus use as leis naturais, Ele não está limitado por essas leis. Basta vermos, por exemplo, a concepção virginal de Jesus, só a conjugação de um homem com uma mulher, ou seja, o esperma com o óvulo permite a formação de um ser, mas Deus desafiou essa lei natural, criando um ser gerado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, ele desafiou a lei natural, a morte é a última coisa. Ele ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Ele mesmo ressuscitou depois dos 3 dias. Ele subiu ao céu, desafiando a lei da gravidade. Olha que coisa interessante. Deus usa as leis naturais, mas não está limitado por essas leis naturais. O ensino dessa visão é especialmente muito pertinente em nossos dias. Ensinemos as pessoas que o Senhor Deus, Ele não está limitado pelas circunstâncias ou pelas leis naturais. Hoje, a cosmovisão ateísta tenta mostrar que não existe Deus, que tudo isso aqui é obra do acaso, que o mundo, os sóis, os planetas surgiram do acaso, de explosões, do Big Bang, que deu origem aos planetas e assim por diante. Mas a cosmovisão bíblica mostra que nós temos um Deus que está presente conosco. Havia um rei que queria muito conhecer os seus súditos, as pessoas do seu reino, mas dada a sua posição, ele não conseguia estar perto do povo. O que é que ele fez? Ele descobriu um jeito de estar perto do povo. Ele se disfarçou de marceneiro. Ele abriu uma portinha, saía por um porão do palácio que ele descobriu. E então ele se vestia de carpinteiro, abriu uma portinha e começou a atender as pessoas. E em pouco tempo as pessoas começaram a amar aquele carpinteiro. Ele era muito bom, ele ajudava as pessoas. Depois de um tempo descobriram, alguém disse, mas o senhor é o rei. Ele disse, sim, eu sou o rei.
Eu só queria saber como é que vocês vivem. Eu só queria estar perto de vocês. Porque lá no palácio, no meu trono, eu não tinha essa sensibilidade. Agora eu sei como vocês vivem e agora eu posso ajudar vocês de maneira mais plena. Como as pessoas passaram a amá-lo de forma mais plena. Gente, nós temos que pensar que o nosso Deus é um Deus poderoso, mas é um Deus que Ele está presente junto a todos nós. E graças a Deus por isso, louvado seja o seu nome. O Deus Criador que mostra a sua presença é um Deus que nós encontramos através da leitura da palavra de Deus. Um missionário na Índia estava junto a um rei que era muito pagão, e esse rei dizia para o missionário: por que você não me mostra o seu Deus? Você fala de Deus, mas você não me mostra o seu Deus. Eu, quando falo dos meus deuses, eu mostro os meus deuses para você. E o missionário disse: mas majestade, o ser humano não pode ver Deus. Deus é muito santo. Ele disse: eu não consigo entender isso. O missionário foi na janela e olhou para o sol e disse: majestade, venha cá. Por favor, olhe para o sol. Ele tentou olhar e ficou assim, com o rosto assim franzido, e disse: eu não consigo olhar para o sol, eu fico cego. Então o missionário disse: é verdade, majestade, o senhor não consegue olhar para o sol. Sabe por quê? O sol é apenas um servo do Deus Criador. Se o senhor não consegue olhar para um servo, como é que você quer olhar para o Deus Criador? Então o rei disse: é verdade. Gente, a cosmovisão bíblica nos mostra um Deus Criador, que se interessa por seus filhos e vive com eles. Então, por isso que nesta ocasião, nessa transmissão, nessa lição, nós podemos dizer que Deus é um Deus que está sempre conosco, está sempre perto de todos nós. Por isso, a cosmovisão bíblica nos dá essa visão de um Deus pessoal, um Deus que está perto de todos nós. Que possamos ver a presença de Deus naquilo que estamos fazendo, possamos mostrar a presença de Deus em nossa vida para as pessoas, tá? Deus nos abençoe. E que amanhã no estudo de segunda-feira nós possamos ser abençoados também, porque amanhã vamos falar sobre uma pergunta intrigante feita por um filósofo alemão. Mas esse é assunto para amanhã. Deus abençoe e tenha um dia feliz. Obrigado por sua atenção nesta lição. Amém.